A noite deveria ser uma celebração. O horizonte da cidade brilhava como diamantes sob a noite aveludada. Uma elegante limusine preta saiu do Grand Hotel. Lá dentro, Isabella Carter, uma das CEOs mais ricas e poderosas do país, recostou-se no assento de couro, com a mão descansando suavemente sobre o estômago. Ela estava grávida, radiante com o tipo de felicidade que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela construiu um império, uma fortaleza de sucesso. Mas o que ela mais queria era uma família. Esta noite, ela acreditava. Ela tinha tudo. Mas, do lado de fora daquele vidro fumê, seu mundo já estava desmoronando. Enquanto a limusine deslizava pelas ruas vazias, os pensamentos de Isabella se voltaram para seu marido, Richard. Deveria se juntar a ela depois da gala. Ele sussurrou doces promessas, roçou os lábios em sua bochecha e disse a ela. Ele a amava. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que o amor dele era real. Que ele valorizava não apenas o poder e a riqueza dela, mas a mulher que ela realmente era. Então veio o cheiro. No começo, era desmaiar. Um cheiro forte de gasolina que não combinava com um carro de luxo. Isabella franziu a testa, remexendo-se no assento. Motorista, ela chamou, mas a divisória estava levantada. Nenhuma resposta. O motor rugiu mais alto, o carro acelerando quando deveria ter diminuído a velocidade. E então, bum! Uma explosão repentina sacudiu a limusine. Chamas explodiam do capô, lambendo as laterais do carro como feras famintas. A fumaça entrava na cabine, espessa, sufocante. Isabella tossiu violentamente, o pânico subindo pela garganta. Ela tentou. As portas. Eles não se moveram. Ela bateu os punhos contra o vidro, gritando por socorro. Mas a rua da cidade estava vazio. Dentro daquele inferno, o CEO que tinha tudo foi reduzido a uma mulher apavorada, presa, agarrada ao vida dentro de sua barriga, implorando por um milagre. Sua mente correu de volta para a decisão mais fria que ela já havia tomado. Todos os funcionários leais que ela havia demitido sem pensar duas vezes. Um rosto se destacou. David Miller, um gerente trabalhador que ela havia demitido apenas algumas semanas atrás. Ele saiu do escritório dela com seu pequeno. A foto da filha agarrada em sua mão, seus olhos cheios de dor silenciosa. Ela tinha. Nunca mais pensei nele até agora. O fogo ficou mais quente, queimando sua pele. Sua visão ficou turva. Ela gritou, batendo no vidro com toda a força que lhe restava. Por favor, alguém me ajude. E então, através da névoa de fumaça, ela viu uma sombra. Um homem correndo, com o casaco jogado fora, o rosto determinado. A porta do carro chacoalhou enquanto mãos fortes a puxavam, chutavam e lutavam contra as chamas. Seus olhos se arregalaram enquanto a fumaça se dissipou o suficiente para que ela o reconhecesse. David, o homem que ela havia rejeitado, o homem sem nada mais para perder. E agora ele era a única coisa entre ela e a morte certa. Antes do incêndio, antes da traição, Isabella Carter era um nome que exigia respeito. No mundo brilhante dos negócios, ela não era apenas uma participante. Ela era uma rainha. Nascida em uma família comum. Família sem riqueza, ela lutou para ascender com garra, disciplina e uma vontade férrea que nunca se dobrou. Aos 15 anos, aos 30 anos, ela já havia construído um dos maiores impérios imobiliários e de investimentos do país. Ela era o tipo de uma mulher que entrou numa sala de reuniões e fez homens experientes com o dobro da sua idade ficarem em silêncio. Os seus funcionários descreviam-na como frios, calculistas impossíveis de agradar. Eles não estavam errados. Ela exigiu perfeição e ela não hesitava em cortar qualquer um que não atendesse aos seus padrões. Para Isabella, lealdade não era algo você deu. Foi algo que você provou. O mundo dela foi construído com base em contratos, números e resultados. Mas por trás dos ternos poderosos, dos saltos de grife e dos olhos gelados que intimidavam até os rivais mais ousadas, havia outro lado dela, um lado que poucos viam. Isabella ansiava por calor. Ela ansiava por uma casa cheia de risos,
por um homem que a segurasse não por causa de sua conta bancária, mas por causa de sua coração. Ela construiu torres de vidro e aço. No entanto, sua alma vivia em um vazio. Quarto, quando Richard Carter entrou em sua vida, ela pensou que finalmente havia encontrado o que procurava. Richard estava bonito, charmoso e atencioso de uma forma que a desarmava. Ele a fazia rir, algo que ela não fazia há anos. Ele abriu portas para ela, puxou sua cadeira em jantares, sussurrou promessas de um futuro cheio de amor. Lentamente, ele derreteu a armadura que ela havia construído ao redor de si. Contra toda a lógica, Isabela se permitiu ser vulnerável. Ela lhe deu sua confiança, seu nome, eventualmente, seu império. O conselho levantou sobrancelhas quando ela se casou com ele. Alguns sussurravam que Richard não passava de um oportunista, um homem intoxicado por sua riqueza e poder. Mas Isabela o silenciou com sua convicção. Ela queria acreditar no amor. Poderia vencer a dúvida. E quando ela descobriu que estava grávida, ela acreditou que todos os seus sacrifícios tinham sido em vão. Valeu a pena. Pela primeira vez na vida, Isabela se sentiu completa. Ela imaginou um quarto de bebê pintado em cores suaves, canções de ninar ecoando pelos corredores de sua vasta mansão, pequenas mãos segurando a dela enquanto sussurrava histórias para dormir. Ela imaginou Richard ao seu lado, orgulhoso e protetor, o perfeito marido e pai. O que ela não sabia era que, embora sonhasse com uma família, Richard estava planejando sua queda. Mas naquela noite, enquanto a limusine a levava para longe da gala, Isabela não estava pensando em traição. Ela estava pensando na vida dentro dela, na criança que ela já amava mais do que sua fortuna. Ela estava pensando na felicidade que pensava ser finalmente sua. E ela não tinha ideia de que seu conto de fadas estava prestes a se transformar em um pesadelo. Richard Carter era tudo o que Isabela pensava que queria em um homem. Alto, confiante, comum. Sorriso que desarmava qualquer um na sala. Para o mundo exterior, ele parecia o marido perfeito. Bem vestido, educado, sempre um passo atrás de sua poderosa esposa, pronto para desempenhar o papel de parceiro solidário. Pessoas invejavam Isabela, pensando que ela havia conseguido encontrar não apenas sucesso nos negócios, mas também amor no casamento. Wise. Richard dominava a arte da performance. O que os outros viam como charme não passava de manipulação. Cuidadosamente elaborado para aproximá-lo do que ele mais desejava, poder. Atrás, portas fechadas, Richard era um homem diferente. Ele era inquieto, amargo e consumido pela inveja. Ele odiava ser apresentado como marido de Isabela Carter. Toda vez que ele via o nome dela na capa de uma revista, toda vez que ele a observava, comandar uma sala cheia de investidores poderosos, algo obscuro se retorceu dentro dele. Ele queria os holofotes para ele mesmo. Ele queria ser aquele que as pessoas admiravam, aquele que as pessoas temiam, aquele. As pessoas se curvavam diante dela. A verdade era que Ricardo havia se casado com Isabel por causa do império dela. Desde o início, sua riqueza, influência e reputação eram os prêmios brilhantes que ele tinha em mente. O amor era apenas uma máscara que ele usava. Uma máscara que Isabela queria desesperadamente acreditar que era real. E enquanto Isabela sonhava com uma família, Richard procurou outra pessoa. Melissa, uma jovem socialite com uma ambição tão aguçada quanto a dele. Melissa não era ingênua. Ela sabia que Richard era casado, mas via nele uma passagem para a vida que tanto desejava. Juntos, eles, planos sussurrados em quartos de hotel mal iluminados, suas risadas misturadas com crueldade. Você nunca será mais do que ela. Sombra enquanto ela estiver viva. Melissa provocou uma noite, seus lábios roçando a orelha de Richard. A menos que você faça alguma coisa sobre isso. Essa semente de pensamento cresceu rapidamente dentro dele. Porque Isabela deveria ter tudo: riqueza, reputação e agora até um filho, enquanto ele vivia como seu cúmplice. A criança em seu ventre apenas piorou as coisas. Isso significava que ela estava mais poderosa do que nunca, e ele foi empurrado para um segundo plano.
Richard começou a ver Isabela não como uma parceira, mas como um obstáculo, interpondo-se entre ele e a vida que acreditava merecer. Ele imaginou as manchetes após o trágico acidente dela. A querida CEO partiu cedo demais. Ele se imaginou entrando no lugar dela. Viúvo enlutado que se tornou líder empresarial, com a simpatia do mundo abrindo caminho para o topo. Em público, Richard beijou a bochecha de Isabela e colocou a mão em sua barriga como se importasse. Em particular, ele esboçou sua extremidade como uma empresário implacável planejando um acordo. Seus olhos, antes calorosos e amorosos, agora ardiam de cálculo. Para Isabela, ele permaneceu o marido encantador. Para Melissa, ele era o homem destinado a herdar um império. Mas para si mesmo, Richard já era algo completamente diferente. Ele era um predador circulando sua presa, esperando o momento perfeito para greve. Enquanto Isabela e Richard viviam em penhouses e frequentavam galas brilhantes, a vida de David Miller foi esculpida em tons mais baixos e ásperos. Viúvo na casa dos 30 anos, David já foi um gerente respeitado na Carter Empresas. Ele era conhecido por sua ética de trabalho, sua integridade e sua constância. Liderança. Mas nada disso importava no dia em que a própria Isabella Carter o chamou ao seu escritório. Disse friamente que ele não era mais necessário. Não era algo pessoal para Isabella. Era apenas negócios. Os números não batiam. As projeções caíram e alguém teve que assumir a responsabilidade. David implorou a sua caso, explicando as circunstâncias, até mesmo mostrando a ela a foto de sua filha, Lily, presa dentro de sua bolsa de couro desgastada. Carteira. Mas Isabella, com seu olhar gelado e com postura impecável, dispensou-o em minutos. Preciso de resultados, não de desculpas, ela disse. Essas palavras ficaram gravadas em minha mente. Uma cicatriz mais profunda do que a perda de um salário. Depois daquele dia, o mundo de David ficou mais pesado. Ele trabalhava em qualquer trabalho estranho. Empregos que conseguia encontrar, desde dirigir vans de entrega até consertar carros na garagem de um amigo. Sua única constante era Lily, uma menina de 7 anos de olhos brilhantes que carregava o sorriso da falecida esposa. Ela era sua âncora, sua razão para seguir em frente. Mesmo quando o mundo parecia determinado a destruí-lo. David nunca falou mal de Isabella para a filha. No entanto, ele não queria que a amargura envenenasse a inocência de Lily. Em vez disso, quando Lily perguntou por que ele não usava mais terno e gravata, ele simplesmente disse a ela que o papai estava tentando algo novo. Por dentro, porém, ele lutava contra sentimentos de fracasso, humilhação. Mesmo assim, David não era o tipo de homem que se afogava em autopiedade. Todas as manhãs, ele preparou o lanche de Lily, trançou seu cabelo desajeitadamente e a acompanhou até a escola antes de correr para o próximo emprego. Quem o conhecia dizia que ele se portava com uma dignidade silenciosa, o tipo de força que não precisava gritar. E, no entanto, o destino tem um jeito de entrelaçar vidas das formas mais inesperadas. Na noite do suposto acidente de Isabella, David estava por perto, tendo acabado de terminar um turno noturno, dirigindo uma rota temporária. Ele estava cansado até os ossos, suas roupas cheirando levemente a gasolina, quando percebeu o brilho das chamas à sua frente. A princípio, ele pensou que era um carro parado na rua. Mas ao se aproximar, viu a limusine envolta em fogo e uma mulher presa. Lá dentro, batendo no vidro com uma força desesperada e desvanecente. Ele não hesitou. Não pensou nos riscos. Ou da mulher que uma vez arruinou sua carreira. Ele só via um ser humano, lutando pela vida. E naquela fração de segundo, David fez uma escolha. As mesmas mãos que antes digitavam relatórios e assinavam contratos agora rasgavam furiosamente. Na porta do carro, o mesmo homem que Isabella havia dispensado sem pensar. 2 vezes era agora o mesmo que lutava contra o inferno para salvá-la. E naquele momento, seus destinos se entrelaçaram para sempre. Isabella, a notícia chegou como a luz do sol rompendo nuvens de tempestade. Ela estava grávida. Depois de anos se esforçando em contratos,
fusões e noites em torres de vidro, ela finalmente tinha algo muito mais precioso do que dinheiro. O poder. Ela carregava vida dentro dela. No momento em que o médico confirmou, seus olhos se encheram de lágrimas que ela não se permitia derramar há anos. Pela primeira vez, ela não estava pensando em trimestral, lucros ou preços de ações. Ela estava pensando em canções de ninar, sapatinhos enfileirados perto da porta e gritos suaves, ecoando nos corredores de sua mansão. Ela voltou para casa radiante, segurando a foto da ultrassonografia como se fosse um presente inestimável. Diamante. Richard estava em seu escritório, bebendo uísque e mexendo no celular. Isabela entrou com um sorriso, que iluminou a sala. Richard. Ela sussurrou, com a voz trêmula de excitação. Nós vamos ter uma bebê. Ele olhou para cima, sua expressão ilegível. Por um breve momento, ele conseguiu sorrir, uma fraca imitação de alegria. Ele beijou a testa dela, murmurou algo sobre estar feliz por ela e serviu outro copo de uísque. Wise. Por dentro, o estômago de Richard se revirou de raiva. Um bebê não fazia parte dos seus planos. Para Isabela, a criança era uma bênção. Para Richard, era uma corrente. Com um bebê na cabeça, o poder de Isabela na empresa só aumentaria. O conselho a adoraria. Imagem de mãe e líder empresarial. Os investidores a apoiariam. Ela seria intocável. E Richard, ele, permaneceria o acessório, o homem em sua sombra. À noite, Isabela acariciava sua barriga, sussurrando sonhos sobre seus futura família. Ela pintou quadros de salas de jogos e férias em família, de Richard ensinando seu filho a andar de bicicleta. Ela acreditava que finalmente havia descoberto a vida que sempre quis: amor, família e sucesso se misturando. Um buraco perfeito. Mas quando Isabela adormeceu, Richard sentou-se acordado, olhando para a escuridão. Em sua mente, o bebê não era um presente. Era uma ameaça. Ele pensou em Melissa esperando em seus lençóis de seda, lembrando de que ele merecia mais, que ele poderia ter tudo se Isabela não estivesse no caminho. A voz dela ecoou em sua cabeça como um veneno misturado. Canções de ninar. Depois que ela se for, Melissa sussurrou em sua memória. Tudo é seu. O dinheiro, a companhia, a liberdade. E eu? Richard começou a beber mais pesadamente, cada copo de uísque alimentando seu ressentimento. Ele fez uma performance. Durante o dia, colocando a mão gentilmente na barriga de Isabela, enquanto outros assistiam, sorrindo para as câmeras. Por trás da fachada, ele fervilhava de ciúme, ódio e uma obsessão por controle. Isabela nunca percebeu. Ela estava muito ocupada sonhando com um berçário e planejando nomes. Ela acreditava que seu marido estava simplesmente sobrecarregado, se adaptando à ideia de paternidade. Ela confundiu seu silêncio com nervosismo, sua distância com choque. O que ela não percebeu foi que enquanto sonhava em embalar seu bebê em seus braços, Richard já estava imaginando como transformar sua alegria em cinzas. E logo ele daria o primeiro passo em direção a ela. Destruição. Melissa Sinclair sempre foi atraída pelo poder. Com sua aparência impecável, beleza e língua afiada, ela sabia como subir na hierarquia social, usando o charme como seu arma. Quando ela conheceu Richard Carter em um clube privado, ela o reconheceu imediatamente. Não por sua própria conquistas, mas pela mulher que estava ao seu lado. Todos conheciam Isabela Carter, a CEO intocável. Melissa viu Richard como sua porta de entrada para aquele mundo, e Richard via Melissa como seu espelho. Ambiciosa, egoísta e faminta. O caso começou rapidamente, alimentado por segredo e adrenalina. Em suítes de hotel e bares mal iluminados, eles riram de Isabela. Pelas costas, Melissa zombava de sua elegância, de seu comportamento frio, de sua reputação de ser a mulher perfeita. Richard absorveu tudo isso, encontrando conforto na validação cruel de Melissa. Juntos, eles se convenceram de que eram os verdadeiros vencedores, enquanto Isabela não passava de um obstáculo à sua felicidade. Mas Melissa queria mais do que cavaleiros roubados.
Ela queria o império e incentivou Ricardo a pensar maior. Você nunca será livre enquanto ela estiver vivo, murmurou Melissa uma noite. Seus dedos traçando círculos no peito de Richard. Você não vê tudo o que você. O desejo está trancado atrás do seu nome. Mas acidentes acontecem. Carros batem, incêndios começam, pessoas sofrem e seguem em frente. Então você, meu amor, dê um passo à frente como o viúvo enlutado que herda tudo. A ideia surgiu na mente de Richard. Mente como veneno. A princípio, ele resistiu, mas Melissa sabia exatamente como manipulá-lo. Ela sussurrava promessas da vida que poderiam construir juntos. Mansões, iates, liberdade da sombra de Isabela. Lentamente, Richard. A hesitação desmoronou, substituída por uma determinação perigosa. Eles começaram a conspirar. Richard usou suas conexões para discretamente pagar um mecânico para mexer na limusine de Isabela, transformando-o em uma armadilha mortal à espera de ser acionada. Melissa arranjou álibis, sugerindo restaurantes onde poderiam ser vistos, festas nas quais deveriam comparecer, para que nenhuma suspeita caísse sobre eles. Richard ensaiou seu papel em frente aos espelhos. O marido devastado, agarrando as mãos dos repórteres, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele praticava versos de tristeza, versos que derreteriam. Simpatia do público e silenciar os céticos da sala de reuniões. Enquanto isso, Isabela permaneceu felizmente inconsciente. Ela passou os dias planejando o berçário, comprando roupas minúsculas e sorrindo para o. Pensou no futuro do filho. Ela acreditava que o comportamento distraído do marido era apenas nervosismo por se tornar um pai. Quando Richard beijou sua testa e disse que trabalharia até tarde, ela nunca questionou onde ele estava. Realmente era. Quanto mais o plano se aproximava da realidade, mais frio Richard ficava. Seu coração, antes capaz de fingir amar, transformado inteiramente em pedra. Melissa atiçou as chamas de sua ganância, lembrando de que cada segundo que Isabela vivia era mais um segundo em que ele permanecia. Segundo melhor. Finalmente, a noite foi escolhida. Após a gala, Isabela iria ser levada para casa em sua limusine. Richard acenava para ela com um sorriso, sabendo que o carro estava preparado para pegar fogo. Melissa estariam esperando por ele, com champanhe gelado, prontos para celebrar seu futuro. Nenhum deles imaginava que o destino e um homem inesperado reescreveriam seu plano perfeito. O gala anual da Carter Enterprises foi o evento do ano. Lustres de cristal brilhavam no alto. Champanhe fluía como rios. E cada figura poderosa da cidade estava presente. Era uma noite planejada para exibir o império de Isabella Carter. Sua riqueza, seu poder, sua imagem como a rainha imparável dos negócios. Fotógrafos se alinharam no tapete vermelho. Flashes brilhando como fogos de artifício quando ela chegou em um vestido prateado esvoaçante que brilhava a cada passo. Isabela portava-se com sua graça habitual, com a mão apoiada protetoramente em sua pequena, mas visível, barriga de grávida. Ela estava radiante, brilhando não apenas com beleza, mas com a alegria silenciosa da maternidade iminente. As câmeras a amavam, e 2 vezes era agora o mesmo que lutava contra o inferno para salvá-la. E naquele momento, seus destinos se entrelaçaram para sempre. Isabela, a notícia chegou como a luz do sol rompendo nuvens de tempestade. Ela estava grávida, depois de anos se esforçando. Em contratos, fusões e noites em torres de vidro, ela finalmente tinha algo muito mais precioso do que dinheiro. O poder. Ela carregava vida dentro dela. No momento em que o médico confirmou, seus olhos se encheram de lágrimas que ela não se permitia derramar há anos. Pela primeira vez, ela não estava pensando em trimestral, lucros ou preços de ações. Ela estava pensando em canções de ninar, sapatinhos enfileirados perto da porta e gritos suaves, ecoando nos corredores de sua mansão. Ela voltou para casa radiante, segurando a foto da ultrassonografia como se fosse um presente inestimável. Diamante. Richard estava em seu escritório, bebendo uísque e mexendo no celular. Isabela entrou com um sorriso, que iluminou a sala.
Richard. Ela sussurrou, com a voz trêmula de excitação. Nós vamos ter uma bebê. Ele olhou para cima, sua expressão ilegível. Por um breve momento, ele conseguiu sorrir, uma fraca imitação de alegria. Ele beijou a testa dela, murmurou algo sobre estar feliz por ela e serviu outro copo de uísque. Mas, por dentro, o estômago de Richard se revirou de raiva. Um bebê não fazia parte dos seus planos. Para Isabella, a criança era uma bênção. Para Richard, era uma corrente. Com um bebê na cabeça, o poder de Isabella na empresa só aumentaria. O conselho a adoraria. Imagem de mãe e líder empresarial. Os investidores a apoiariam. Ela seria intocável. E Richard, ele, permaneceria o acessório, o homem em sua sombra. À noite, Isabella acariciava sua barriga, sussurrando sonhos sobre seus futura família. Ela pintou quadros de salas de jogos e férias em família, de Richard ensinando seu filho a andar de bicicleta. Ela acreditava que finalmente havia descoberto a vida que sempre quis: amor, família e sucesso se misturando. Um buraco perfeito. Mas quando Isabella adormeceu, Richard sentou-se acordado, olhando para a escuridão. Em sua mente, o bebê não era um presente. Era uma ameaça. Ele pensou em Melissa esperando em seus lençóis de seda, lembrando de que ele merecia mais, que ele poderia ter tudo se Isabella não estivesse no caminho. A voz dela ecoou em sua cabeça como um veneno misturado. Canções de ninar. Depois que ela se for, Melissa sussurrou em sua memória. Tudo é seu. O dinheiro, a companhia, a liberdade. E eu? Richard começou a beber mais pesadamente, cada copo de uísque alimentando seu ressentimento. Ele fez uma performance. Durante o dia, colocando a mão gentilmente na barriga de Isabella, enquanto outros assistiam, sorrindo para as câmeras. Por trás da fachada, ele fervilhava de ciúme, ódio e uma obsessão por controle. Isabella nunca percebeu. Ela estava muito ocupada sonhando com um berçário e planejando nomes. Ela acreditava que seu marido estava simplesmente sobrecarregado, se adaptando à ideia de paternidade. Ela confundiu seu silêncio com nervosismo, sua distância com choque. O que ela não percebeu foi que enquanto sonhava em embalar seu bebê em seus braços, Richard já estava imaginando como transformar sua alegria em cinzas. E logo ele daria o primeiro passo em direção a ela. Destruição. Melissa St. Clair sempre foi atraída pelo poder. Com sua aparência impecável, beleza e língua afiada, ela sabia como subir na hierarquia social, usando o charme como seu arma. Quando ela conheceu Richard Carter em um clube privado, ela o reconheceu imediatamente. Não por sua própria conquistas, mas pela mulher que estava ao seu lado. Todos conheciam Isabella Carter, a CEO intocável. Melissa viu Richard como sua porta de entrada para aquele mundo, e Richard via Melissa como seu espelho. Ambiciosa, egoísta e faminta. O caso começou rapidamente, alimentado por segredo e adrenalina. Em suítes de hotel e bares mal iluminados, eles riram de Isabella. Pelas costas, Melissa zombava de sua elegância, de seu comportamento frio, de sua reputação de ser a mulher perfeita. Richard absorveu tudo isso, encontrando conforto na validação cruel de Melissa. Juntos, eles se convenceram de que eram os verdadeiros vencedores, enquanto Isabella não passava de um obstáculo à sua felicidade. Mas Melissa queria mais do que cavaleiros roubados. Ela queria o império e incentivou Ricardo a pensar maior. Você nunca será livre enquanto ela estiver vivo, murmurou Melissa uma noite, seus dedos traçando círculos no peito de Richard. Você não vê tudo o que você. O desejo está trancado atrás do seu nome. Mas acidentes acontecem. Carros batem, incêndios começam, pessoas sofrem e seguem em frente. Então você, meu amor, dê um passo à frente como o viúvo enlutado que herda tudo. A ideia surgiu na mente de Richard. Mente como veneno. A princípio, ele resistiu, mas Melissa sabia exatamente como manipulá-lo. Ela sussurrava promessas da vida que poderiam construir juntos. Mansões, iates, liberdade da sombra de Isabella.
Lentamente, Richard. A hesitação desmoronou, substituída por uma determinação perigosa. Eles começaram a conspirar. Richard usou suas conexões para discretamente pagar o mecânico para mexer na limusine de Isabela, transformando-a em uma armadilha mortal à espera de ser acionada. Melissa arranjou álibis, sugerindo restaurantes onde poderiam ser vistos, festas nas quais deveriam comparecer, para que nenhuma suspeita caísse sobre eles. Richard ensaiou seu papel em frente aos espelhos. O marido devastado, agarrando as mãos dos repórteres, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele praticava versos de tristeza, versos que derreteriam simpatia do público e silenciar os céticos da sala de reuniões. Enquanto isso, Isabela permaneceu felizmente inconsciente. Ela passou os dias planejando o berçário, comprando roupas minúsculas e sorrindo para o. Pensou no futuro do filho. Ela acreditava que o comportamento distraído do marido era apenas nervosismo por se tornar um pai. Quando Richard beijou sua testa e disse que trabalharia até tarde, ela nunca questionou onde ele estava. Realmente era. Quanto mais o plano se aproximava da realidade, mais frio Richard ficava. Seu coração, antes capaz de fingir amar, transformado inteiramente em pedra. Melissa atiçou as chamas de sua ganância, lembrando de que cada segundo que Isabela vivia era mais um segundo em que ele permanecia. Segundo melhor. Finalmente, a noite foi escolhida. Após a gala, Isabela iria ser levada para casa em sua limusine. Richard acenava para ela com um sorriso, sabendo que o carro estava preparado para pegar fogo. Melissa estariam esperando por ele, com champanhe gelado, prontos para celebrar seu futuro. Nenhum deles imaginava que o destino e um homem inesperado reescreveriam seu plano perfeito. O gala anual da Carter Enterprises foi o evento do ano. Lustres de cristal brilhavam no alto. Champanhe fluía como rios. E cada figura poderosa da cidade estava presente. Era uma noite planejada para exibir o império de Isabella Carter. Sua riqueza, seu poder, sua imagem como a rainha imparável dos negócios. Fotógrafos se alinharam no tapete vermelho. Flashes brilhando como fogos de artifício quando ela chegou em um vestido prateado esvoaçante que brilhava a cada passo. Isabella portava-se com sua graça habitual, com a mão apoiada protetoramente em sua pequena, mas visível, barriga de grávida. Ela estava radiante, brilhando não apenas com beleza, mas com a alegria silenciosa da maternidade iminente. As câmeras a amavam, e os convidados sussurravam sobre como ela parecia mais suave, mais calorosa do que o normal. Pela primeira vez, Isabella parecia mais do que uma mulher de negócios. Ela parecia uma futura mãe, uma mulher com uma vida plena. Mas enquanto a multidão admirava-a, os olhos de Ricardo ardiam de desprezo. Cada elogio dirigido a Isabella era uma adaga em seu orgulho. Ele seguiu ao lado dela, sorrindo para quê? Com a mão na parte inferior das costas dela, mas por dentro ele fervia. Esta noite não era sobre celebrando o sucesso dela. Para ele, aquela noite era o início da ruína dela. A humilhação começou sutilmente. Richard apresentou Isabella a um grupo de investidores, mas em vez de elogiar sua liderança, ele fez piadas com ela. Despesa. Cérebro de gravidez. Ele riu quando ela esqueceu um nome por um momento. O riso ecoou desajeitadamente, e Isabella forçou um sorriso educado, escondendo a irritação por trás de sua aparência calma. Mais tarde, enquanto estavam perto do buffet, Richard fez um comentário cruel sobre o quanto ela estava comendo, alto o suficiente para outros ouvirem. Cuidado, querida, ele zombou. Você vai ficar maior que o jato da empresa nesse ritmo. Melissa, se misturando por perto sob o disfarce de uma parceira de negócios, sorriu por trás de sua taça de champanhe. As bochechas de Isabella corou, mas engoliu o orgulho. Recusou-se a deixar que as provocações de Richard arruinassem a noite. Disse a si mesma que ele era apenas nervoso com a paternidade. Esse estresse o estava fazendo agir. Ela manteve a cabeça erguida, cumprimentando os convidados, agradecendo doadores, fazendo o possível para manter sua imagem impecável. O que ela não sabia era que lá fora,
Na garagem embaixo no salão de baile reluzente, sua limusine esperava como uma arma carregada. O motor adulterado estava preparado, os fios torcidos de maneiras. Projetado para acender gasolina, pronto para acender. O carro que simbolizava sua riqueza e poder era agora uma armadilha silenciosa, pronto para transformá-la em cinzas. Conforme a noite avançava, Isabela se cansou. O bebê remexeu-se dentro dela, e ela colocou a mão delicadamente na barriga. Richard, disse ela suavemente, estou pronta para ir para casa. Richard forçou um sorriso, escondendo a excitação que crescia dentro dele. Claro, querida. Vamos te levar. Confortável. Ele acenou para o motorista, seus olhos frios de expectativa. Oh! Os convidados acenaram para eles, acreditando que estavam testemunhando um casal perfeito voltando para casa após uma noite de sucesso. Isabela, exausto, mas contente, instalou-se na limusine, sem perceber o perigo. Richard ficou para trás, fingindo atender uma ligação. E enquanto o carro se afastava na noite, Richard sabia que seu plano mortal estava finalmente em ação. A limusine deslizava suavemente pelas ruas tranquilas, seus assentos de couro embalando Isabela enquanto ela se recostava. Com um suspiro cansado, mas satisfeito. A gala a havia esgotado, mas também a havia. Encheu-a de esperança. Os sorrisos, os parabéns, os tapinhas sutis em seu rosto. Estômago. Ela se sentia amada, admirada e segura em seu papel. Não apenas como CEO, mas como futura mãe. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou. Vamos ter uma vida tão linda juntos. Por um momento, tudo ficou calmo. Então veio o cheiro. Uma leve picada ácida e aguda. O suficiente para fazer seu nariz torcer. Gasolina. A princípio, Isabela achou que não era nada. Talvez fosse só o ar da cidade. Ou uma breve falha no carro. Mas o cheiro ficou mais forte, mais denso, sufocante. Seu coração começou a disparar. Motorista! Ela chamou, inclinando-se para a frente. Mas a divisória estava levantada e não houve resposta. Ela bateu. Mais forte. Motorista! Ainda nada. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, o motor rugiu anormalmente, o carro avançando com solavancos mais rápido do que deveria. Os instintos de Isabela gritavam com ela. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta. Trancada. Seu pulso pulsava em seus ouvidos. Ela tentou a outra porta. Trancada. O pânico a atingiu. Seu peito. E então aconteceu. Um estrondo violento irrompeu do capô. Fogo. Explodindo para fora e correndo pelas laterais do carro. As chamas lamberam as janelas escuras, transformando-o luxuoso. Limusine em um caixão de aço. A fumaça entrava, espessa e preta, queimando seus pulmões a cada suspiro. Isabela tossiu, tossindo desesperadamente enquanto seus olhos lacrimejavam e sua visão turva. Ela gritou, batendo os punhos contra o vidro. Socorro! Alguém me ajude! Mas a rua estava vazia, a cidade estranhamente silenciosa. Ao seu redor, seu vestido de grife grudava em sua pele, úmida de suor. Conforme o calor aumentava, ela agarrou a porta. Alça, suas unhas quebrando, seus nós dos dedos em carne viva e ensanguentados. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não por causa da fumaça, mas por causa da terror de perder não apenas a sua vida, mas também a preciosa criança que vive dentro dela. Momento infernal. Isabela não era a CEO poderosa. Ela não era a mulher cuja assinatura poderia mover milhões. Dólares. Ela era apenas uma mãe implorando ao universo para poupar seu bebê. Sua mente, repleta de flashes de Richard, o homem em quem ela confiava, o homem que ela acreditava que a amava. Ela o imaginou esperando em casa, preocupada e doente. Ela sussurrou o nome dele, agarrando-se à esperança de que ele se importasse. Mas, no fundo da sua alma, um pensamento mais sombrio começou a surgir. E se não tivesse sido o acidente? O fogo se espalhou. Rapidamente, chama se enrolando ao redor dela, queimando sua pele. Seus pulmões gritavam por ar.
Ela bateu no vidro com punhos, com os calcanhares, com cada grama de força que lhe restava. Seus gritos ficaram mais fracos, seus movimentos mais lentos. Quando seu corpo estava prestes a se render, ela viu uma sombra através da fumaça. Alguém corria em sua direção. Uma figura contra o fundo de fogo. Braços fortes se chocaram contra a porta, puxando-a, chutando, recusando-se a desistir. Através da névoa, os olhos de Isabela se arregalaram. Ela reconheceu aquele rosto. Era David Miller, o homem que ela uma vez demitiu sem piedade. E agora ele era a única pessoa entre ela e uma grave. O calor era insuportável. Ondas de fogo pulsavam contra a limusine como se o próprio carro se transformou em uma fornalha. As forças de Isabela estavam se esvaindo. Seus punhos estavam fracos demais para bater no vidro. Não mais. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga, sussurrando um por favor quebrado para o filho que ainda não havia nascido. Por favor, aguente firme, por favor. E então, bom, a porta do carro sacudiu violentamente. Através da parede de fumaça, ela ouviu David Miller. Seu rosto se contraiu. Com suor e fuligem, sua camisa já chamuscada pelas chamas, seus olhos brilhando de determinação. David estava voltando para casa depois de um turno da noite quando viu o incêndio. Ele não pensou, não avaliou os riscos. Ele só conhecia alguém. Estava lá dentro. E quando ele reconheceu Isabela, a mesma mulher que uma vez destruiu sua carreira com um único resfriado. Ele não parou. Correu mais rápido. Espere, gritou, chutando na porta com toda a sua força. O metal rangeu, mas manteve-se firme. Os olhos aterrorizados de Isabela encontraram os dele, silenciosamente, implorando para que ele não fosse embora. Ele pegou um pedaço de concreto da rua e o jogou contra a janela, até que rachaduras formaram teias de aranha no vidro. As chamas rugiram mais alto, devorando. Em segundos preciosos. Finalmente, a janela se estilhaçou, estilhaços explodindo para fora. Fumaça saiu e David enfiou o braço para dentro. Pegue minha mão. Isabela tossiu violentamente, lutando para respirar, seu corpo tremendo de exaustão. Ela estendeu a mão, seus dedos mal roçando os dele. Eu não consigo. Ela soluçou, muito fraco. Sim, você pode. David latiu, sua voz rouca de urgência. Você não vai morrer aqui, Isabela. Não. Assim. Não está noite. Reunindo as últimas forças, Isabela agarrou-a. David puxou-o com todos os músculos. Seu corpo, cortando os braços no vidro enquanto a arrastava pela janela. O fogo queimou sua pele. A fumaça arranhou em seus pulmões, mas ele se recusou a soltar. Com um último impulso, Isabela desabou. Em seus braços, seu corpo tremendo, seu vestido queimado e rasgado. Ele a carregou para longe do inferno, tropeçando na calçada no momento em que a limusine explodiu atrás deles em um estrondo ensurdecedor. Explosão. A onda de choque o jogou para frente, chamas iluminando o céu noturno. David protegeu Isabela com seu próprio corpo, protegendo-a da chuva de detritos. Isabela agarrou-se a ele, soluçando incontrolavelmente. Sua voz. Meu. Querida, minha querida. David olhou para o rosto dela coberto de lágrimas, com o peito arfando. Ele queria prometer a ela. Tudo ficaria bem, mas a verdade pesava em seu coração. Mesmo assim, ele apertou os braços em volta dela. Sussurrou. Você está vivo. É isso que importa agora. Fique comigo. Sereias. Lamentava-se à distância, ficando mais alto. Os vizinhos saíram às ruas, ofegantes ao verem a fogueira em chamas. Limusine. Os boatos se espalharam rapidamente. É Isabela Carter. A CEO. Pessoas. Apontados, telefones gravados, flashes de luz atingindo o vestido arruinado de Isabela e as roupas queimadas de David. Wise. Isabela não os ouviu. Ela estava entrando e saindo da consciência, segurando o estômago, seus gritos, partindo o coração de David. E quando a ambulância parou bruscamente, nenhum deles sabia que este resgate era apenas
O início de uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. As luzes brancas estéreis do hospital pareciam mais frias do que as chamas das quais Isabela acabará de escapar. As sirenes diminuíram quando os paramédicos a levaram para dentro, suas mãos ainda segurando a barriga. David correu ao lado da maca, com as roupas queimadas e os braços enfaixados às pressas. Ele ignorou a própria dor, concentrando-se apenas na mulher que tremia de medo. Por favor, Isabela sussurrou através de lábios rachados, sua voz quase inaudível. Salve meu bebê, por favor. Médicos e enfermeiras a cercaram, vozes se sobrepondo, máquinas apitando. David foi empurrado de lado, deixado no corredor com as mãos sujas de fuligem e o coração batendo em um ritmo descontrolado. Ele afundou em uma cadeira, olhando para as portas giratórias que engoliram Isabela. Para um homem que já havia enterrado uma esposa, o pensamento de outra família desfeita era insuportável. As horas passavam como anos. Por fim, um médico surgiu, com uma expressão solene. David levantou-se imediatamente. Como ela está? O médico suspirou. Ela está estável. Ela inalou uma quantidade perigosa de fumaça, mas vai se recuperar fisicamente. Ele fez uma pausa, abaixando-o. Voz. Sinto muito. Não conseguimos salvar o bebê. A palavra atingiu David como um golpe. Seus punhos cerraram sua garganta, apertando. Ele sabia que teria que ser ele a confrontá-la com a verdade. Dentro do quarto escuro do hospital, Isabela estava pálida e frágil, com os cabelos úmidos de suor. Seus olhos se abriram, buscando uma resposta no rosto de David. Meu bebê, ela sussurrou, a voz trêmula de frágil esperança. O peito de David doeu. Ele sentou-se ao lado dela, a mão trêmula dela na dele. Sua voz falhou quando ele sussurrou. Sinto muito, Isabela. O bebê não sobreviveu. Por um momento, silêncio. Então a represa dentro dela se rompeu. Seu grito era cru, primitivo, ecoando das paredes. Ela agarrou a barriga, soluçando com o tipo de dor que dilacerava ossos e alma. Não, não, não. Aquela era minha filha, meu futuro. David a segurou enquanto ela se despedaçava, seus braços fortes, porém gentis. Ele sussurrou a única palavras que ele conseguia dizer. Você não está sozinho. Você ainda está aqui, e eu não vou embora. Lágrimas encharcaram sua camisa enquanto ela chorava. Sua imagem poderosa como CEO foi se desfazendo até que apenas uma mãe destruída permaneceu. Pela primeira vez, Isabela permitiu que alguém visse o lado dela que ela havia escondido do mundo. O lado que não ansiava, por contratos ou poder, mas por amor, por família, por algo real. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Richard serviu champanhe na taça de Melissa, comemorando como se já tivesse venceu. Para ele, o plano havia dado certo. Isabela estava praticamente perdida. Ele não tinha ideia de que ela havia sobrevivido. Não fazia ideia de que o império que ele pensava estar caindo em seu colo ainda era guardado pela mesma mulher. Ele tentou destruir. De volta ao hospital, David ficou ao lado de Isabela durante a noite, ajustando-a cobertor, oferecendo água, sussurrando conforto sempre que pesadelos a despertavam. Ele já havia sido descartado por ela, sem piedade, mas agora ele era o único em quem ela podia se apoiar. E nisso, momento de perda devastadora, Isabela começou a ver David não como o homem que ela demitiu, mas como o homem que o destino havia enviado para salvar seu coração partido. Enquanto Isabela estava em uma cama de hospital lamentando a perda de seu filho ainda não nascido, Richard Carter estava já tecendo sua teia de mentiras. Para o mundo exterior, ele se pintou como marido devastado que escapou por pouco da tragédia. Para Melissa, ele desempenhou o papel do mentor confiante, garantindo que tudo estava sob controle. Ele apareceu no hospital, horas após a emergência de Isabela, com a camisa bem passada, a gravata perfeitamente amarrada. Ele entrou na sala ensaiou a tristeza em seu rosto, segurando um buquê de flores como se elas pudessem apagar as chamas que ele havia posto em movimento. Oh, Bella!
Ele sussurrou, correndo para o lado da cama dela. Graças a Deus você está viva. Eu não sei o que teria feito se tivesse perdido você. Isabela virou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Bochechas pálidas. David ficou parado no canto da sala, com os braços cruzados, os olhos, estreitando os olhos a cada palavra de Richard. Ele não acreditava em nenhuma delas. Richard estendeu a mão para Isabela, mas ela o puxou fracamente. Sua voz falhou quando ela fez a pergunta que queimava em sua alma. Onde você estava? Richard, por que você não estava comigo? Sua resposta veio suavemente, sem hesitação. Recebi uma ligação de um membro do conselho, um assunto urgente que eu não podia ignorar. Pensei que você estaria segura no carro. Nunca imaginei. Bella, por favor, você tem para acreditar em mim. Foi um acidente terrível. Sua atuação foi impecável. Sua voz transbordando tristeza, seus olhos brilhando com lágrimas falsas. Para qualquer outra pessoa, poderia ter sido convincente, mas para Isabela, algo parecia errado. A maneira como suas mãos tremiam apenas quando ela olhava para ele. A maneira como seu olhar se movia muito rapidamente em direção a David, quase como se estivesse ameaçado por sua presença. O maxilar de David se apertou. Ele já tinha visto mentiras suficientes em sua vida para reconhecer um. Ele deu um passo à frente, seu tom firme, mas cortante. Uma coisa engraçada sobre acidentes, Richard. Eles geralmente não envolvem linhas de combustível danificadas e fios defeituosos que foram adulterado. Alguém queria que aquele carro queimasse. A máscara de Richard vacilou por um instante. Um segundo antes de se conter. Ele forçou uma risada vazia. Você deve estar enganado. O que eu ganharia com algo assim? Isabela é minha esposa, a mãe do meu filho. Ele parou abruptamente, percebendo tarde demais o que tinha. Disse. O rosto de Isabela se contorceu de dor. Mãe do seu filho. Richard, o bebê. Se foi. Sua voz falhou, as lágrimas escorrendo novamente. Perdi nosso bebê naquela. Fogo. Você se importa? Richard gaguejou nas palavras, procurando por compaixão. Claro que me importo. Estou arrasada. Mas podemos tentar de novo. Vamos reconstruir. Vamos. Suas palavras soaram vazias, cada uma cortando. Mais fundo no coração partido de Isabela. Ela não viu tristeza em seus olhos, apenas irritação porque seu plano não funcionou como pretendido. Naquela noite, quando Richard saiu do quarto do hospital, David se inclinou mais perto para Isabela e sussurrou. Ele está escondendo algo. E eu prometo a você, nós descobriremos a verdade. Pela primeira vez, Isabela começou a questionar se o incêndio tinha sido realmente obra do destino ou uma traição de Richard. Na manhã seguinte ao incêndio, Carter Enterprises fervilhava de boatos. A notícia já havia se espalhado. Isabella Carter, a poderosa CEO, havia conquistado por pouco. Escapou da morte na explosão de uma limusine. A mídia chamou de acidente bizarro, mas dentro da empresa, rumores circulavam. Como um incêndio. Os investidores estavam nervosos, os membros do conselho inquietos e os inimigos de Isabela sentiu o cheiro de sangue na água. Richard aproveitou a oportunidade. Entrou na sala de reuniões com seu sapatos engraxados ecoando contra o chão de mármore. Sua expressão grave, mas controlada. Ele se posicionou como marido protetor, ansioso para apoiar sua esposa e proteger a empresa em sua ausência. Isabela, ainda fraca da hospital, insistiu em comparecer à reunião de emergência. Ela chegou com David ao seu lado, seu braço discretamente, apoiando-a enquanto caminhava. O quarto ficou em silêncio quando eles entraram. Todos os olhos estavam voltados para a mulher que sobrevivera às chamas. Mas, em vez de simpatia, ela sentiu desconfiança. Os membros do conselho trocaram olhares, cochichando por trás das mãos. Richard pigarreou dramaticamente. Senhoras e senhores, começou ele, estamos enfrentando uma crise. Ontem à noite, minha esposa,
Quase perdeu a vida. Embora estejamos gratos por ela ter sobrevivido, precisamos encarar a verdade. Alguém dentro desta empresa pode. Foram negligentes ou pior, maliciosos. A acusação pairava pesadamente no ar. Os olhos de Isabela se estreitaram, mas, antes que ela pudesse falar, Richard continuou. Tenho motivos para acreditar que o incidente não foi aleatório. A limusine foi mantido por nossa própria equipe e pelo homem que interferiu na cena, que adulterou as evidências antes. As autoridades chegaram. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio aumentar a tensão. Então, apontou diretamente para David, que era ele. Suspiros. Explodiu. David enrijeceu-se, cerrando os punhos ao lado do corpo. É mentira, disse ele com firmeza. Eu não mexi em nada. Qualquer coisa. Tirei Isabela de um carro em chamas. Se eu não estivesse lá, ela estaria morta agora. Mas Richard estava preparado. Ele deslizou foto sobre a mesa. Imagens de David no local, com as mãos no carro, as roupas queimadas. Estas fotos foram tiradas por espectadores. Para um olhar destreinado, parece heroísmo. Mas e se ele tivesse encenado? E se ele sabotou o carro e então apareceu como salvador para cobrir seus rastros? A sala explodiu em murmúrios nervosos. Isabela. O rosto dela ficou pálido. Ela abriu a boca para defender David, mas Richard a interrompeu rapidamente. Bella, eu sei que você quer. Acredita no melhor das pessoas, mas este homem tem todos os motivos para te odiar. Você o demitiu. Você o humilhou. Talvez isso era sua vingança. A voz de David falhou com fúria contida. Não me importa o que você diga sobre mim, mas não distorça-o. Verdade. Arrisquei minha vida para salvar a dela. Ele olhou diretamente para Isabela, seus olhos, implorando. Você sabe disso. Mas o conselho não estava interessado na verdade. Eles queriam estabilidade. O medo turvou seu julgamento. Ao final da reunião, a emoção já havia passado. David seria demitido imediatamente, banido da empresa. Instalações. Enquanto a segurança o escoltava para fora, o coração de Isabela se apertou. Ela queria impedi-los de revelar suas suspeitas sobre Richard, mas ela estava muito fraca, muito encurralada. E como a figura de David desapareceu das portas de vidro, Isabela percebeu que havia perdido o único homem em quem realmente podia confiar. Isabela. Carter construiu seu império com base na disciplina e na estratégia. Mas nas semanas após o incêndio, seu coração estava pesada, com o corpo enfraquecido pela dor. Ela deveria estar descansando, se recuperando da perda do filho. Em vez disso, ela forçou-se a uma nova missão, descobrir a verdade. O conselho pode. Se voltaram contra David, mas os instintos de Isabela lhe diziam que Richard estava escondendo algo. Sua performance em o hospital, suas lágrimas de crocodilo, sua ânsia de transferir a culpa, tudo isso acena. Para ela sabia reconhecer jogos de poder quando os via, e seu próprio marido estava praticando um dentro de sua casa. Então, ela fez o que qualquer CEO faria. Ela iniciou uma investigação discretamente, secretamente. Isabela contatou um consultor de segurança de confiança, alguém que lhe devia favores de negócios anteriores. Preciso de vigilância, ela disse. Instruído. Siga Richard discretamente. Acompanhe suas reuniões, seus telefonemas, suas contas. Não deixe nada desmarcado. Dias se transformaram em noites, e Isabela se enterrou nas evidências. Ela leu extratos bancários, cartões de crédito tarde da noite. Cobranças, transferências estranhas que nada tinham a ver com os negócios da empresa. Padrões começaram a surgir, apontando para hotéis, compras de joias e jantares para dois. O quebra-cabeças se construiu lentamente, pedaço por pedaço, condenando. Certa noite, a consultora colocou um arquivo em sua mesa. Você precisa ver isso, disse ele. Sério. Isabela abriu com as mãos trêmulas. Lá dentro havia fotografias, granuladas, mas suficientemente nítidas. Richard, seu marido, beijando uma mulher mais jovem no saguão de um hotel de luxo.
Richard segurando sua cintura, sua mão muito familiar. Richard rindo com ela de um jeito. Isabela não a via há anos. Sua respiração ficou presa na garganta. A mulher era Melissa Sinclair, um nome que ela, reconhecida em eventos sociais. Uma mulher conhecida por sua beleza e ambição implacável. O estômago de Isabela revirou quando as realizações atingiram. Richard não havia apenas traído seu coração. Ele havia conspirado com Melissa para destruí-la. Ela fechou o arquivo lentamente, com as mãos tremendo. A lembrança das chamas, o som da explosão, a dor de perder o bebê. Tudo isso voltou com uma clareza brutal. Richard não tinha sido apenas descuidado. Ele tinha tentado matá-la. Naquela noite, Isabela sentou-se sozinha em seu escritório, observando as luzes da cidade através das janelas de vidro. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, mas seus olhos ardiam com um novo fogo. Por muito tempo, ela estivera cega, amolecida pelo amor, enfraquecida pela esperança. Não mais. Ela havia perdido o filho, mas não se perderia. Seu telefone vibrou. Uma mensagem. Do consultor. Tem mais. Você vai querer ver pessoalmente. Isabela enxugou as lágrimas, sua determinação endurecendo. Ela não era a mulher destruída que Richard pensava ter deixado na cama do hospital. Ela ainda era Isabela Carter, a CEO, a sobrevivente, a mulher que construiu um império do nada. E agora ela se preparava para retomar a vida. Richard havia escrito seu obituário cedo demais. Ela estava viva, e, em breve o mundo saberia a verdade. Na noite em que Isabela descobriu o caso de Richard, ela se sentiu destroçada, aguçada. A traição havia esculpido feridas em seu coração. Mas por baixo da dor, uma resolução mais fria e forte estava se formando. Ela sabia que não poderia lutar essa batalha sozinha. Richard tinha charme, influência e o tabuleiro sob seu controle. Ela precisava de alguém que entendesse de lealdade, alguém que já tivesse provado sua coragem quando ninguém mais o faria. Seus pensamentos se voltaram para David Miller. Já fazia semanas desde. O conselho o forçou a sair, o humilhou mais uma vez. Isabela tentou alcançar fora, mas David não respondeu. Ele tinha todos os motivos para odiá-la, por demiti-lo uma vez, por deixar Richard incriminá-lo novamente. No entanto, ela não conseguia se livrar da lembrança de seus braços puxando-a para longe do fogo, de sua força silenciosa no hospital quando ela pensou que seu mundo tinha acabado. Uma noite, Isabela engoliu seu orgulho e dirigiu-se para um bairro modesto nos arredores da cidade. A casa era pequena, com a tinta descascada, o quintal coberto de brinquedos de Lily. Ela hesitou na porta antes de bater. David respondeu, seu rosto endurecendo ao vê-la. Por que você está aqui? O tom era afiado, protetor. Atrás dele, a pequena Lily apareceu, sua inocente. Olhos se arregalando ao ver a mulher glamourosa que um dia destruiu a carreira de seu pai. Preciso da sua ajuda. Isabela disse simplesmente. Sua voz tremia, não de fraqueza, mas do peso da humildade. Richard, ele é não apenas infiel. Ele tentou me matar e não posso provar sem você. David apertou o maxilar. Por um longo tempo. Momento, o silêncio encheu a porta. Então ele se afastou, deixando-a entrar enquanto tomava xícaras de café fumegantes em seu mesa da cozinha. Isabela expôs tudo. O caso, os registros financeiros, as fotos de Richard e Melissa. Suas mãos tremiam enquanto ela falava, mas sua voz permaneceu firme. David ouviu, sua expressão indecifrável, sua filha, colorindo baixinho num canto. Quando Isabela terminou, David recostou-se, cruzando os braços. Você está pedindo demais. Isabela, você me demitiu 2 vezes. Você deixou o Richard virar todo mundo contra mim. Por que eu deveria acreditar em você agora? Seus olhos se encheu de lágrimas. Por que você foi o único que não me deixou morrer? Porque não tenho mais ninguém em quem confiar. Algo em suas palavras rompeu suas defesas. David havia construído muros ao redor de seu coração depois de tanta perda. Mas ele
Não podia ignorar a verdade em sua voz. Ele já tinha visto o fogo em seus olhos antes, o fogo de uma mulher que se recusou a rendição. Agora, aquele fogo era temperado pela dor, e despertava algo nele. Compaixão, talvez até admiração. Sorriso, mas por dentro os alarmes soaram. Mais tarde naquela noite, Evelyn fez um telefonema discreto. Isabela, disse ela quando a linha caiu. Conecta seu tipo antes, homens que ansiavam pelo poder, mas não tinham a coragem de construí-lo eles mesmos. Ela lhe ofereceu uma educada. O Evelyn Price. Precisamos conversar. Isabela ficou surpresa. Evelyn não era alguém que estendia a mão. Casualmente. Por quê? Ela perguntou cautelosamente. Porque seu marido está circulando como um abutre, respondeu Evelyn sem rodeios. E não acho que a preocupação dele com você seja genuína. Estou nesse jogo há muito tempo. O suficiente para sentir o cheiro de uma armação. Seja lá o que ele esteja planejando, pode contar comigo para expô-lo. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu uma pontada de força que não sabia que precisava. Ela concordou em encontrar Evelyn em segredo, longe de os olhos de Richard, enquanto tomávamos taças de vinho em um canto tranquilo de um restaurante sofisticado. Evelyn colocou as cartas na mesa. Homens como Richard nunca pensam no futuro. São desleixados. Deixam rastros. Se você e eu, trabalhando juntos, nós os encontraremos. E quando o fizermos, garantirei que o conselho não tenha escolha a não ser ouvir. Isabela ouviu. Seu coração se encheu de esperança cautelosa. Evelyn não era uma amiga. Não exatamente, mas era uma mulher que entendia o custo de sobrevivência em um mundo de homens. Ela era poderosa, estratégica e implacável quando ela precisava ser a aliada perfeita. Enquanto isso, Richard ficou mais ousado. Ele entrou nas reuniões do conselho com Melissa ao seu lado, alegando que ela era uma consultora contratada para aconselhá-lo. O conselho se mexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Ele acreditava ter silenciado toda a oposição. O que ele não sabia era que duas das mulheres mais espertas do mundo corporativo, Isabela e Evelyn, estavam silenciosamente se aliando contra ele. Quando a armadilha finalmente se fechasse, o império de mentiras de Ricardo ruiria. O grande salão a cúpula corporativa anual brilhava com lustres dourados e ecoava com o zumbido de vozes poderosas. Executivos, investidores e jornalistas lotaram o espaço, ansiosos para testemunhar o evento que moldou o mundo financeiro de cada ano. Richard Carter entrou no palco com um terno sob medida, Melissa ao seu lado, com um sorriso presunçoso e vitorioso. Para o público, parecia que Richard havia assumido o lugar da esposa. Senhoras e senhores, começou Richard, em tom solene, estou aqui diante de vocês em um momento difícil. Minha esposa, Isabela, ainda está se recuperando do trágico acidente, mas fique tranquilo. A Carter Enterprises permaneceu forte sob minha liderança. Aplausos educados se seguiram, embora alguns rostos na multidão parecessem inseguros. Boatos se espalharam. Sussurros sobre a crescente arrogância de Richard e a presença suspeita de Melissa. Ainda assim, Richard acreditava que tinha venceu. Ele se comportou como um rei, reivindicando sua coroa. Mas assim que ele começou, para delinear sua suposta visão para o futuro da empresa, as portas no fundo do corredor se abriram. O silêncio se instalou pela sala quando Isabela Carter entrou, vestida com um terno preto impressionante que irradiava autoridade. Cada passo, ela ecoou como uma batida de tambor em desafio. David caminhou atrás dela carregando uma pasta grossa de documentos. E Evelyn seguiu com um sorriso confiante. O rosto de Richard perdeu a cor. Ele não esperava que ela aparecesse. Isabela caminhou direto para o palco, com o olhar fixo no marido. Afaste-se, Richard, disse ela, com a voz firme. Poderoso. Esta é a minha empresa, e esta noite a verdade vem à tona. O público se inclinou para a frente, cativado. Jornalistas levantaram suas câmeras. Os membros do conselho trocaram olhares nervosos. Richard forçou uma risada, embora sua voz tremeu. Bela, querida,
Você não deveria estar aqui. Você não está bem. Estou bem o suficiente para expô-lo. Isabela o interrompeu, com os olhos brilhando. Ela se virou para a multidão que segurava-o. Pasta. Durante semanas, todos vocês ouviram sussurros. Esta noite, vocês ouvirão a verdade. Este homem, meu marido, o homem que jurou me proteger, conspirou com sua amante para me matar. Suspiros irromperam. Câmeras dispararam freneticamente. Melissa se mexeu. Desconfortável, sua compostura se desfazendo. Isabela continuou, com a voz áspera e clara. Aqui estão os registros financeiros. Prova de transferências secretas para mecânicos que mexeram na minha limusine. Aqui estão as fotos de vigilância de Richard. Melissa juntos planejando minha queda. E aqui ela segurou um drive USB. Ligações gravadas entre eles, onde riem da minha morte. O salão explodiu em choque. A máscara de Richard se estilhaçou quando os membros do conselho se levantaram exigindo explicações. O rosto de Melissa ficou pálido, sua mão tremendo enquanto ela tentou agarrar o braço de Richard. Isso é ultrajante, Richard gritou, mas a voz foi abafada pelos murmúrios de traição e desgosto. A presença de Isabela era inabalável, seu tom feroz. Você tentou tirar minha vida. Você conseguiu tirar meu filho, mas você não levará minha empresa e você não escapará da justiça. David deu um passo à frente, colocando a pasta no chão. Mesa diante do conselho. Evelyn assentiu firmemente. A evidência era inegável, e, naquele silêncio carregado, Richard percebeu que seu império de mentiras estava desmoronando na frente de todos que ele procurava. Para governar, o grande salão explodiu em caos após a revelação de Isabela. Conselho. Membros gritaram do outro lado da mesa. Os investidores exigiram respostas e os jornalistas avançaram em massa. Câmeras piscando como relâmpagos. Richard ficou paralisado, seu rosto uma máscara de descrença, enquanto Melissa se agarrava a ele. Braço, sua compostura quebrando sob o peso das evidências. Mentiras. Richard rugiu, batendo o punho contra o pódio. Tudo mentira. Minha esposa perdeu a cabeça. Mente. Ela está de luto, instável. Como você pode confiar em uma mulher que acabou de perder o filho? Mas suas palavras saíram pela culatra. Suspiros de horror se espalhou pela sala, e o rosto de Isabela se contorceu de tristeza. David deu um passo à frente, sua voz firme e alto o suficiente para todos ouvirem. Ela perdeu o filho por sua causa. Por causa da sua ganância. E a prova está certa. Aqui. Evelyn acrescentou. O conselho não tolerará um assassino. Richard, você está acabado. Os olhos de Richard dispararam descontroladamente, buscando apoio, mas encontrou apenas desgosto. Os membros do conselho que ele havia curado viraram as costas. Os investidores sussurravam sobre escândalos e processos judiciais. O público antes admirador agora o olhava como um predador exposto à luz do dia. Então Melissa, sentindo as paredes se fechando, deu um passo para trás, segurando o braço de Richard. Soltou. Richard, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eles têm tudo. Nós não podemos vencer isso. Richard olhou para ela, em pânico. Não ouse. Me deixe. Você está nisso tanto quanto eu. Mas os instintos de sobrevivência de Melissa eram mais aguçados do que sua lealdade. Ela levantou as mãos, sua voz cortando o barulho. Eu não tive parte no incêndio. Foi tudo ideia do Richard. Ele pagou. O mecânico. Ele planejou tudo. Eu fui manipulado. A sala engasgou novamente, voltando toda a sua fúria para Richard, com o rosto vermelho de raiva. Sua cobra mentirosa! Ele gritou, investindo contra ela. Mas a segurança agiu rapidamente, contendo-o antes que ele pudesse tocá-la. Melissa recuou, lágrimas de crocodilo escorrendo pelo seu rosto enquanto ela se fazia de vítima. Eu fui tola. Pensei que ele me amava, mas ele não passa de um monstro. Isabela se ergueu, sua voz impondo o silêncio mais uma vez. Você
Escolhi ele, Melissa. Você riu enquanto ele tramava minha morte. Mas você está certa sobre uma coisa. Ele é um monstro. E hoje à noite, o monstro enfrenta a justiça. Naquele momento, policiais entraram no salão, seus uniformes contrastando com um cenário brilhante de riqueza e poder. O detetive principal deu um passo à frente. Richard Carter, você está preso por conspiração para cometer assassinato, tentativa de homicídio e fraude corporativa. O clean. O som das algemas ecoou mais alto do que qualquer martelo. Ricardo se debateu contra os policiais, gritando maldições para Isabela, para Melissa, para qualquer um que pudesse ouvir. Isso não acabou. Você acha que venceu? Bela. Você vai se arrepender. Mas suas palavras foram abafadas pelos aplausos dos repórteres, pelos murmúrios dos membros do conselho. Aliviada por ver a justiça feita. Melissa, enquanto isso, saiu silenciosamente pela porta dos fundos, suas lágrimas secando rapidamente. Ela traiu Richard para se salvar. Mas, no fundo, ela sabia que seu próprio acerto de contas viria. E enquanto Richard era arrastado fora do corredor algemado, Isabela finalmente viu o império que ele tentou roubar desmoronar ao seu redor, deixando-o com nada além de desgraça. As semanas após a prisão de Richard foram uma mistura de audiências judiciais, frenesi da mídia e discussões em salas de reuniões. Batalhas. No entanto, pela primeira vez em meses, Isabela sentiu uma estranha espécie de paz se instalando em sua vida. A tempestade finalmente havia passado. Embora ela carregasse cicatrizes, tanto físicas quanto emocionada, ela ainda estava de pé. Ela estava viva. David estava lá em todos os momentos. Quando os jornalistas invadiram os portões de sua mansão, ele a protegeu. Quando pesadelos a acordavam na calada da noite, ele sentou-se ao lado da cama dela, sussurrando palavras de conforto até que ela pudesse respirar. Novamente, quando a dor ameaçou afogá-la, ele a lembrou que a sobrevivência em si era uma vitória. Uma noite, Isabela convidou a ele e a sua filha Lily para jantar na sua propriedade. A mansão, outrora fria e estéril, encheu-se de tanto rir enquanto as risadas de Lily ecoavam pelo grande salão. A garotinha girava de meias no mármore. Pisos, seus desenhos espalhados em mesas que antes só continham contratos e relatórios. Isabela se viu sorrindo. Genuinamente pela primeira vez em anos. Depois do jantar, Isabela e David saíram para a varanda, as luzes da cidade brilhando abaixo deles. Uma brisa suave trazia o perfume de jasmim do seu jardim. Por um longo momento, eles ficaram parados. Silêncio, o peso tácito de tudo o que haviam suportado pairando entre eles. Finalmente, Isabela se virou. Para ele. Sua voz era suave, quase incerta. David, não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Nem uma vez, mas inúmeras vezes desde aquela noite. Não sei onde estaria sem você. David olhou para ela, com um olhar firme e caloroso. Você não precisa me agradecer. Eu fiz o que qualquer pessoa com consciência faria. Mas Isabela, você é mais forte do que imagina. Você não apenas sobreviveu, Richard. Você o enfrentou. Você o enfrentou. De volta à sua vida. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de algo. Nova. Esperança. Ela estendeu a mão para ele, hesitando por um segundo antes de entrelaçar os dedos com os dele. Eu costumava pensar que poder e sucesso eram suficientes, ela admitiu. Mas não são. Nunca me senti tão segura ou tão vista como antes. Fazer quando estou com você. A mão de David apertou a dela, sua voz baixa e sincera. E eu nunca conheci ninguém tão corajosa como você, Isabela. Você pode ter me demitido uma vez, mas o destino me deu a chance de estar aqui quando mais importava. Não quero desperdiçar essa chance. Seus olhos se encontraram. E pela primeira vez. Isabela se permitiu inclinar-se. Não como CEO, não como sobrevivente, como uma mulher ansiando por amor. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, uma promessa de cura e novos começos. Dentro do mansão,
O riso de Lily ecoou pelos corredores, um lembrete de que a família não era medida por linhagens ou fortuna, mas em amor e lealdade. E naquela varanda, sob o brilho das luzes da cidade, Isabela percebeu que finalmente havia encontrado a casa com que sempre sonhou, não em paredes de vidro e aço, mas no braços do homem que salvou seu coração. O tribunal estava lotado no dia em que Richard Carter foi sentenciado. Câmeras brilhou. Os repórteres gritaram perguntas e o mundo assistiu enquanto o outrora encantador marido foi declarado culpado de conspiração, tentativa de homicídio e fraude. Seu rosto estava contorcido de raiva quando o martelo o atingiu, sentenciando-o a décadas. Atrás das grades, Melissa, a amante que o traiu para se salvar, desapareceu da alta sociedade. Seu nome era sussurrado com desdém em todas as festas que ela desejava frequentar. Para Isabela, a justiça finalmente havia sido feita. Mas mais do que vingança, o que ela sentia era libertação. Uma corrente pesada quebrada. Uma porta para um novo futuro escancarada. Ela saiu do tribunal de mãos dadas com David. E pela primeira vez em anos, ela não se sentia como uma rainha lutando para defender seu trono. Ela se sentia como uma mulher que finalmente havia encontrado paz. Meses depois, o mundo viu um lado diferente de Isabela Carter. Não mais apenas a CEO implacável. Ela apareceu em eventos de caridade com David e Lily, sorrindo com um calor genuíno. Não encenado para as câmeras. Sua mansão se tornou um lar cheio de vida, onde os desenhos de Lily decoravam as paredes e o riso substituiu os ecos do silêncio. E então chegou a notícia que fez seu coração pular de medo e alegria. Isabela estava grávida de novo. Quando ela mostrou o teste para David, suas mãos tremiam. Mas seu abraço era firme. Sua voz firme. Desta vez, ele sussurrou: "Nós vamos. Enfrentemos isso juntos." Os meses que se seguiram foram cheios de esperança e cura. David compareceu a todos os consultórios médicos. Compromisso. Segurou sua mão durante as noites sem dormir e a lembrou a cada dia que ela nunca foi sozinha. Isabela, uma vez definida por seu império, começou a se redefinir como uma companheira, mãe e uma mulher que conseguia equilibrar poder e amor. O casamento deles foi pequeno, mas lindo. No jardim de sua propriedade, sob cordões de luzes douradas e cercada por amigos próximos, Isabela caminhou pelo corredor em um vestido simples de marfim. David estava esperando com Lily ao seu lado, a garotinha, segurando um buquê e radiante de orgulho. Quando Isabela os alcançou, Lily deslizou sua mão na dela e sussurrou: "Agora somos realmente uma família." As lágrimas turvaram a visão de Isabela, enquanto ela assentiu, beijando a testa da moça antes de fazer seus votos. A cerimônia não era sobre grandeza, mas sobre verdade. Isabel prometeu proteger o homem que a salvou, não apenas do fogo, mas do desespero. David jurou protegê-la. Ela, não por causa de sua riqueza, mas porque ele amava seu coração. Quando eles se beijaram, aplausos irromperam. Mas todos. Isabela ouviu as batidas do seu próprio coração, firmes e cheias de alegria. Meses depois, Isabela deu à luz um menino saudável. David segurava o filho nos braços, Lily encostada ao lado de Isabela, sussurrando promessas para seja a melhor irmã mais velha. A casa transbordava amor, algo que não quantidade que o dinheiro poderia comprar. E é assim, das cinzas e da traição, Isabela Carter surgiu não apenas como uma sobrevivente, mas como uma mulher renascida, encontrando a felicidade, o amor e a família que sempre desejou. Então aqui estamos, meus queridos amigos, em o fim da história de Isabela. Se você ainda está comigo agora, significa que algo nesta jornada tocou você coração de uma forma real. E talvez seja porque a história dela não é apenas sobre riqueza, traição ou vingança. É sobre algo mais profundo. É sobre resiliência, sobre o amor que nasce da cinza e sobre encontrar paz quando a vida tenta nos quebrar. O filósofo estoico Sêneca disse uma vez: as dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. A dor de Isabela
Era insuportável perder o filho, ser traída pelo homem em quem mais confiava. Mas em vez de deixar que isso a destruísse, ela escolheu se reerguer, amar novamente e reconstruir sua vida em bases mais sólidas. Isso é algo que cada um de nós, que podemos levar a sério. Não importa as tempestades que enfrentamos, o poder de nos reerguer está sempre dentro de nós. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. Isabela não conseguia controlar a crueldade de Richard, mas conseguia controlar como respondia. E escolhendo não se deixar consumir pela amargura, ela encontrou cura. Na vida, nós também encontraremos traição, desgosto ou momentos que parecem impossíveis de sobreviver. Mas, como Isabela, podemos escolher permanecer firmes, deixar a dor nos moldar, em vez de nos destruir. Então, meus maravilhosos amigos, se vocês estão aqui comigo agora, talvez esta história os tenha lembrado de suas próprias batalhas, suas próprias cicatrizes. Quero que você se lembre, você não é definido pelo que quebra você, mas pela forma como você se reconstrói depois. Amor, lealdade e força interior são os verdadeiros tesouros desta vida. Se esta história te comoveu, se te fez sentir algo profundo, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de incentivo hoje e inscreva-se em nosso canal. Juntos, vamos continuar contando histórias que nos lembram da força e da beleza escondidas no ser humano.